Eu vou trazer aqui nesse vídeo o estudo do capítulo 5 do livro de Provérbios, mas antes de iniciar esse vídeo aqui, eu preciso fazer um convite para você. Não deixe de assistir o filme A Forja, o Poder da Transformação. Acabei de chegar do cinema com os meus filhos e o filme traz muitas lições preciosas sobre o poder a transformação que o Senhor pode fazer em uma vida. Não vou trazer spoilers aqui, mas eu só deixo esse conselho. Não perca esse filme e, se for possível, leve o lencinho. Amém? Então vamos lá. O livro de Provérbios, o capítulo 5, traz uma advertência contra o adultério. E ele se inicia assim, ó: Meu filho, dê atenção à minha sabedoria, incline os seus ouvidos para perceber o meu discernimento. Assim você manterá o bom senso e os seus lábios guardarão o conhecimento. E aqui ele entra especificamente com relação ao adultério. Pois os lábios da mulher imoral destilam mel, sua voz é suave como o azeite, mas ao final é amarga como o fel. Afiada como uma espada de 2 gumes, os seus pés descem para a morte e os seus passos conduzem diretamente para uma sepultura. Ela nem percebe que anda por caminhos tortuosos e não enxerga a vereda da vida. E ele adverte para que o filho fique longe dessa mulher, mas na frente tem alguns versículos que dizem assim: seguir nesse caminho, mas na frente você dirá: como odiei a disciplina, como meu coração rejeitou a repreensão. Não ouvi os meus mestres, nem escutei aqueles que me ensinavam. Cheguei à beira da ruína completa, à vista de toda a comunidade. E ele adverte para que você beba as águas da sua própria cisterna e que seja bendita a sua fonte. O Senhor vê os caminhos do homem e examina todos os seus passos. Ele se torna prisioneiro das cordas do pecado, certamente morrerá por falta de disciplina e andará cambaleando por causa da sua insensatez. Ao ler esses versículos aqui, que traz uma advertência contra o adultério, eu vi um pouco além aqui sobre o poder destruidor do pecado. Porque o adultério, ele pode se dar numa traição, numa relação, né, um relacionamento conjugal, mas também pode se dar em face do Senhor. Quando a gente não observa os mandamentos do Senhor, quando a gente não anda nos caminhos do Senhor, isso pode ser considerado uma traição àquele que nos deu tudo, aquele que nos deu a vida, aquele que nos promete uma vida de abundância, aquele que pode nos trazer uma vida de paz. Então, eu lembrei, inclusive, lá do início lá de Gênesis, no Jardim do Éden, como foi que o inimigo enganou Eva e enganou Adão. Ele ofereceu algo que parecia bom, bonito aos olhos, né? Parecia algo gostoso. E o pecado funciona assim na vida do ser humano. Aparentemente é algo bom, algo que vai lhe trazer satisfação, prazer momentâneo, né? Prazeres imediatos. Mas aquilo que é bom, que parece bom, tem aparência de bom no início, depois se revela com o seu poder destruidor. É assim que o inimigo age na vida do ser humano. Isso se dá com os vícios, isso se dá com a bebida, isso se dá com as drogas, isso se dá com vários tipos de desonra ao Pai. E claro, gente, tudo começa pequeno, tudo começa como uma brincadeira. E dali a pouco, se você não tiver o Senhor na sua vida para indicar quando você está num caminho tendente ao excesso, que o pecado está no excesso, né? O pecado está em você, porque muitas pessoas falam assim: mas Jesus transformou a água em vinho. Sim, o que ele advertiu foi: não vos embriagueis. Então, assim, se você tem histórico na sua família, se você tem problemas com alcoolismo, tenha cuidado. Perceba se o álcool não está sendo uma fuga. Perceba se alguns vícios, né, para você controlar a sua ansiedade, não, na verdade não estão sendo uma fuga, e essa fuga está te aprisionando e está te destruindo. Eu costumo classificar como pecado aquilo que nos prejudica ou prejudica o nosso próximo. Então perceba se algo que você está usando que te traz aparentemente um bem-estar,
se tem uma consequência de destruição para a sua vida ou para a sua família, peça a Deus a libertação desse vício. E, gente, é possível se viciar em coisas boas, sabe? Hoje eu vejo dessa forma, é uma troca de hábitos, porque todos nós precisamos aliviar a nossa ansiedade, mas não existe nada mais poderoso do que colocar as ansiedades nas mãos do Senhor. Hoje eu posso até dizer que me sinto até viciada nessa presença. Os meus olhos já marejam. Acabei de sair do filme, chorei horrores. Então, se você quer um alívio para sua ansiedade, para os seus medos, de um modo efetivo e que não traz danos colaterais para sua vida, busque o Senhor em primeiro lugar e sobre todas as coisas. Amém? Era isso que eu tinha para deixar aqui para vocês hoje. Que Deus abençoe sua vida, que Ele venha com a bênção, com a luz dEle, que Ele tranquilize o seu coração, que Ele te preencha com tudo que você precisa, em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe.